Deixa eu avisar o povo aqui para que a gente tá no grupo do WhatsApp aqui, galera que segue o trabalho. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar aqui uns minutinhos e a gente já começa. Muito bem, quarta-feira, 8 horas 3 minutos dessa quarta-feira, dia 12 de março de 2025. E a gente hoje tem um compromisso muito legal, que é poder falar com um grande parceiro de trabalho, que é o Wagner Souza. E hoje a live promete, porque a gente vai falar do ponto de vista tanto do empresário quanto do ponto de vista dos gestores, das pessoas que trabalham, né, que de alguma forma empreendem na empresa de outras pessoas, né, ou seja, trabalham na empresa de outros empreendedores. Então é muito bom a gente poder falar de gestão, poder trocar figurinha, poder trocar uma ideia. E o Wagner é um cara bastante experiente, tem muitos anos de estrada, conhece muito sobre empresas, sobre negócios, como aumentar a lucratividade das empresas, aumentar a lucratividade dos negócios. Então é sempre muito bom a gente poder aproveitar desses momentos com profissionais como esse, para que a gente possa desfrutar mesmo, pegar uma dica, pegar um insight, pegar uma informação, pegar alguma luz muitas vezes que vai trazer uma orientação diferente, vai trazer um pensamento, uma ideia, algo que talvez antes você não tinha se dado conta e de repente, a partir de agora, você começa a ter um pouco mais de luz sobre aquilo, né? E você começa a ter um pouco mais de atenção, e isso faz com que a gente melhore, progrida nos negócios, progrida na vida, né? A gente poder prosperar é o que a gente busca, tanto o Wagner, né, com esse olhar mais para os empresários, para os negócios, para os empreendedores, né, quanto o trabalho que a gente faz por aqui, que é focado em gestores, né, em lideranças intermediárias, pessoas que estão subordinadas a alguém dentro de uma empresa, né, seja uma pequena, média ou grande organização. Beleza? Bom, então, deixa eu chamar o nosso convidado aqui, chamar o Wagner, para a gente já começar esse bate-papo. Enquanto isso, as pessoas vão entrando aqui na live, a gente vai contextualizando, a gente vai já ponderando tudo aquilo que a gente vai trazer por aqui. E também, importante dizer que essa live vai ficar gravada, né? A gente vai deixar a gravação aqui no Instagram, para que depois as pessoas possam assistir com calma
tudo aquilo que a gente vai tratar aqui hoje, beleza? Então deixa eu... Olha aí. Oh, apareci aí, ué. Grande Wagner. Cara, primeiro assim, quero te agradecer muito aí por ter aceitado o convite de poder bater um papo comigo, né? Eu sei da tua agenda, sei dos teus compromissos, sei que você é bastante ocupado e é sempre muito bom poder trocar uma ideia, conversar contigo, né? Porque a gente sempre sai de momentos como esse melhores de quando a gente entrou, porque sai com uma ideia nova, né? E às vezes 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 às vezes é 3, é 4, é 10, né, Wagner? Isso mesmo, essa live aqui me deixou muito curioso, tá? Porque eu sempre estou do outro lado. Você está de um lado, eu estou do outro, né? E agora a gente vai entrar em choque aqui, porque você vai ter uma visão ali, que é a visão do líder, né? Do líder que está ensinando, às vezes, ali. E eu tenho a visão do empresário, que reclama, às vezes, do líder, reclama do funcionário, né? Mas vai ser bem legal. Nós vamos tirar as nossas dúvidas. Eu sou Wagner, tá? Eu sou um mentor de empresários, já trabalho nessa linha já há mais de 12 anos. Eu tenho minha formação ali na Febraci, junto com Paulo Vieira. Formei em Business e Life, e de lá para cá eu tenho atuado ajudando empresas, né? E quando foi o ano passado, eu dei um basta em tudo isso, falei assim, não, eu vou empreender sozinho, né? E decidi empreender. Mas a grande dificuldade hoje, eu vejo, dos empresários é reclamar, né? Eles sempre reclamam. E vai ser bem interessante hoje, porque a gente vai ouvir o outro lado, porque o outro lado possivelmente também reclama. Então são os dois lados, né? Os dois lados aqui, um querendo a mesma coisa que o outro, um quer um bom patrão e o bom patrão quer um bom colaborador, né? E parece que eles não se encontram, né? É verdade, é verdade, é verdade. E é realmente assim, às vezes tem um choque, né? E é interessante isso, né? Porque tá todo mundo querendo a mesma coisa, né? Todo mundo querendo o mesmo objetivo, o mesmo resultado, mas são interesses, né? E são pontos de vista, perspectivas diferentes, né? E às vezes isso realmente entra em choque. Vai ser bacana. Eu mandei no grupo de WhatsApp, que tem uma galera que acaba acompanhando as lives, né? E os informativos de live pelos grupos de WhatsApp. E eu mandei essa informação e justamente coloquei isso. Olha, hoje a live pretende pegar fogo, né? A ideia é pegar fogo na live mesmo. Eu vou Pra defender gente. o meu clã, já vou falar logo, tá? Mas, Wagner, deixa eu aproveitar já. E tudo isso que você está trazendo, né, é importante para a gente poder ver essa perspectiva. Então, é realmente uma perspectiva diferente. Eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. Qual é o principal desafio que os empresários enfrentam na gestão das suas equipes? Costumo dizer que a empresa é a cara do dono. Quando alguém me contrata para fazer alguma mentoria, a primeira coisa que eu falo, a sua empresa é a sua cara. Para dar logo um choque, né? Porque eu falo assim, olha, tudo que você consegue é para chegar até aqui onde a sua empresa está. Se você soubesse, você já teria feito outra coisa. Então, por isso que eu estou aqui. Estou para fazer coisas que você não consegue. Então, a sua empresa é a sua cara. Se está desorganizada, é a sua cara. Então, eu já dou logo um impacto. Certa vez eu fui conversar com o empresário e ele disse assim para mim, porque eu ia fazer isso aqui. Eu falei, não, 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 você não vai fazer. Porque você não consegue. Se você conseguisse, você já tinha feito. Então, por isso que eu estou aqui. E aí, uma das coisas, agora é o seu lado, uma das coisas, a gente estava conversando e alguém chegava e batia na porta. Com licença, era o gerente. Aí, com licença, aí eu falei para ele assim, o seu gerente é sempre assim? Aqui é desse jeito, ninguém consegue trabalhar, porque toda hora tem alguém perguntando. Eu falei, pois é, e como que você sai disso? Ele falou, não sei, é por isso que você está aqui. Então e foi tão interessante o trabalho que dentro de um ano, passou de 3 empresas, o faturamento na época era de aproximadamente 1.600.000 as 3, para 11 milhões dentro de um ano, fazendo apenas gestão, né? Uma gestão mais arrojada. Porque a pergunta sua, qual que é a dificuldade do empresário? A liderança. Literalmente a liderança. Porque o empresário, ele vem de onde? De onde que vem o empresário? Geralmente ele foi o melhor funcionário da empresa. Aí um dia deu um clique, ele falou assim, acho que eu vou empreender. Aí com o dinheiro dele ou com a ajuda de alguém, ele empreendeu e montou um negócio, só que ele era o vendedor. Ele não é um gestor. E ali ele descobriu que agora ele vai ter que administrar um dinheiro
que cai na mão dele um montante, não é tudo dele, é dele, para pagar funcionários, para pagar os custos fixos, custos variáveis, mas a grande questão é, ele não sabe liderar. Ele tem tudo na cabeça, tá tudo certinho, arquitetado na cabeça dele, mas ele não sabe. Ele fala uma coisa, parece que os funcionários não entendem, ele não sabe delegar, porque aí ele vai falar assim, porque eu assisti um vídeo lá do Paulo Godoy e fala que tem que delegar. Aí ele chama o Zé e fala, ô Zé, vem aqui, faz isso aqui para mim. Então ele pega um aleatório e manda de qualquer jeito, ele não sabe delegar. Aí ele fala assim, aí quando alguém vai falar de delegar para ele, ele fala, não, isso não funciona, porque eu já tentei. Então ele não sabe delegar, ele não sabe montar processos claros, o que é? Ele abriu um negócio, todo mundo sabe que aquela empresa um dia vai abrir uma porta e o funcionário vai entrar, o funcionário não sabe o que vai acontecer. Ele sabe que abriu e ele tem que entrar, ele tem que bater o ponto, mas não sabe. Né? Aí fica tudo muito difícil. E isso faz com que a cada dia mais ele vai ter que ir lá para o operacional, e indo para o operacional ele tira a motivação do time, porque o time, então, começa a ficar inseguro, porque ele sabe fazer tudo, né? Então, vai jogando tudo em cima dele. Chega um momento que o time está desmotivado e ele perde, literalmente, a mão da empresa dele. E fica como essa empresa? Eu costumo dizer que essa empresa fica igual curva de rio, só fica tranqueira. Os piores ficam ali. Porque os melhores funcionários que gostam de gestão, ele vai olhar a concorrência, vai ver uma empresa com gestão, ele vai para lá. Ele não vai ficar em empresa ruim. Então, funcionário bom não fica em empresa ruim. Eu concordo plenamente com essa sua afirmação, porque é sempre dois lados, né? Sempre tem um negócio para funcionar bem, você tem que ter, de um lado, uma empresa boa, né? Que atenda os interesses dos gestores, dos colaboradores, de quem está ali naquele negócio. E por outro lado também, né? A empresa também tem os seus interesses, também tem o seu lado. Então, se tem, por um lado, uma empresa que atende os interesses, as expectativas, as necessidades dos colaboradores, as pessoas vão continuar. E, ao mesmo tempo, se tem uma empresa, né, colaboradores que atendem a necessidade da empresa, que entregam, que suam a camisa, que entregam engajamento, que entregam resultados, que trabalham de forma organizada, competente, enfim, também atende os interesses da empresa. Então, esse casamento é o casamento que tende a dar certo e fluir por muito tempo. Agora, cansado de ver funcionário bom saindo da empresa porque a empresa não presta, não dá, não tem processo, não tem método, não tem nada. Aí ele sai e o funcionário fica maior que a empresa. É verdade, é verdade, é verdade. Mas já que eu falei o meu lado, falo o seu agora. Como que um funcionário, vamos lá, treinado por você, da sua liderança, vem para minha empresa não tem processo, minha empresa é ruim, minha empresa não tem regras, minha empresa não tem... Como que o seu funcionário, o seu líder treinado por você se sente? Péssimo, né? Péssimo. Porque imagina o seguinte, a pessoa tem uma alta expectativa. Toda vez que a gente entra numa empresa, né, independente do seu tamanho, vamos lá, teve um processo seletivo, teve, sei lá, dinâmica de grupo, aí depende de empresa para empresa, né? Mesmo empresa maior tem dinâmica de grupo, tem redação, você tem entrevista individual, aí fala com um chefe, fala com o gestor, fala com o diretor de RH, fala com todo mundo. Aí você é contratado. Aí muitas vezes você chega nesse negócio, contratado, e aí você imagina que o negócio é super organizado, que vai ter lá processos bem definidos, responsabilidades muito bem definidas. E você chega lá e se depara com um cenário de caos, né? Você chega lá e não tem nada. Aí você imagina o seguinte, como é que pode? Eu gosto de fazer uma comparação com futebol. Eu gosto muito de futebol e gosto de comparar com futebol. É como se tivesse todo mundo em campo, tá todo mundo querendo ganhar, mas ninguém sabe para onde vai correr. Tá, mas mata curiosidade. Você é gremista ou colorado? Não responda, não responda. Eu tenho essa resposta muito clara. Eu sou colorado, mas atualmente estou torcendo mais para o Juventude. Meu filho menor está jogando no Juventude, então eu tenho que torcer por ele, né? Tem que torcer por esse menino, não tem jeito. Mas é isso, hein? Você me pergunta sobre como que fica, né, um profissional numa situação como essa. A tendência é, como você falou, né? Os bons profissionais, aqueles que têm capacidade, que têm potencial, que têm treinamento e que conseguem perceber que o ambiente onde eles estão, ele é um ambiente desorganizado, sem método, sem processo, sem responsabilidades muito bem definidas. Em primeiro momento, o que eu acredito? Eu acredito que ele vai tentar organizar o seu espaço. Isso. Vai tentar fazer porque e vai tentar se mobilizar para entregar, né? Bater em pedra. Isso aí.
Só que vai chegar um momento que se a empresa não comprar essa ideia de ter realmente uma gestão organizada, esse profissional não vai ficar. Não vai ficar. Ninguém fica. Ninguém fica num cenário como esse. Já que É você bem, falou, já que você bem falou da difícil. figura do time, que você gosta de time, eu sou flamenguista. Opa! E nós tivemos um episódio bem interessante aí, né? Tinha lá o Tite, que é daí do Rio Grande do Sul, né? Isso. Acho que foi do Caxias. E o time estava só na quebradeira, perdendo, perdendo, perdendo. Aí chegou numa final contra o Corinthians. Tiraram só o Tite e colocaram um técnico. Mudou tudo. Então, de repente, você que é empresário, só falta, às vezes, mudar um pouquinho. Não mudar você, mas mudar a sua cabeça. Colocar uma cabeça de técnico. Porque só não tirou o jogador, tirou o técnico, tirou o Tite e colocou o Felipe. Pronto. Resolveu a situação. Eu acredito nisso, assim. E você acha, Wagner, que é possível, assim, essa mentalidade, tá? De empresário. Imagina o seguinte, né? Você tem um cenário de caos como esse, né? E você que tem treinado tantos empresários aí, tantos profissionais, empreendedores, né? Que tem trabalhado nesse Brasil todo. Esse é um cenário, até como você estava falando antes, né? Porque eu imagino o caos numa empresa. Aí você está lá, o camarada está tentando conversar com você, que é consultor, que chegou na empresa, e ele, ao tempo todo, está sendo interrompido. É como se estivesse apagando incêndio o tempo todo. Concorda comigo? Que Concordo. é isso, o cara está correndo e está tentando apagar incêndio o tempo todo. O que diferencia, né, um empresário bem-sucedido desse que está só apagando incêndio? Olha, alguém está até mandando a pergunta aqui. Ah, vamos dar uma olhada. Inclusive, se você quiser mandar pergunta, manda pergunta aí que se eu não souber, o Paulo responde. E se eu não souber, o Wagner responde. Isso mesmo. Cara, a principal dificuldade hoje é a diferença entre um empresário de sucesso e um empresário que não é de sucesso. Às vezes as pessoas pensam que é inteligência. Não. É ter uma visão clara. Por exemplo, uma empresa, para ela tem que ter uma visão clara. Por exemplo, o seu filho, quando ele é pequenininho, você olhava para ele, o nome dele é? João. Às vezes você falava para o João, quando você crescer, você vai ser tal coisa. Você colocou na cabeça dele. Agora, os funcionários não sabem para onde que vai a empresa. O empresário não tem uma visão de negócio, não sabe nem que tipo de negócio que ele está fazendo. Uma semana é uma coisa, outra semana é outra. E aí o funcionário e ele também, ele vai para o dia. O que é o dia? Ele não sabe o que vai acontecer. Ele vai lá para matar um leão, porque tem que pagar um boleto, tem que pagar não sei o quê, e mais imposto. E aí acontece um problema. Aconteceu o problema, ele manda um para resolver, quem não resolveu, lá vai ele. E ele fica longe. Ele fica longe do estratégico da empresa. Ele não tem expertise também de passar o que ele quer de visão da empresa, de futuro, para os funcionários. É igual quando tem uma moça que quer casar com o rapaz, o pai olha para a moça e fala assim, filha, como que você vai casar com aquele cara? Ele não sabe nem o que ele quer do futuro. E isso é empresa. Tem empresa que o empresário não sabe qual que é o futuro da empresa dele. E o nome é razão social. É uma razão na sociedade. Qual que é a razão? Por que a sua empresa existe? A pessoa não sabe. Ah, mas é para ganhar dinheiro. Não, ganhar dinheiro é uma consequência. Por que ela existe? Bacana. De repente a gente vai falar lá sobre cultura que vai entrar missão, visão e valores. A maioria, 99% das empresas brasileiras não tem missão, visão e valores. E quando tem, é só uma placa. Aí, lembra o triângulo? Um triângulo dividido na parte de baixo é o operacional, na parte do meio é o tático e na parte de cima, pequenininho, é o estratégico. Certa vez eu conversei com um empresário, falei, cara, esse triângulo aqui, peguei uma folha 4, risquei e falei, esse triângulo aqui, quem que é a pessoa... Aqui é para estar você, aqui é para estar o seu gerente. Ah, não tem gerente, mas faz de conta que tem. Tático, operacional. Desse triângulo aqui, quem é mais importante? Aí ele falou assim, sou eu, né? Falei, sim. Falei, esquece o cliente, tá? Tá, o segundo mais importante. O meu gerente. Falei, e o ralé mesmo? Ele falou assim, não é ralé, não, mas o menos importante dos três. Os funcionários. Falei, perfeito. Agora, eu sou o cliente. Quando eu sou cliente que chego na sua empresa, eu vou conversar com quem? Desses três. Aí ele falou, com o operacional. Falei, com quem não está sendo treinado? É isso mesmo? Você coloca a sua Disney, o seu carro novo, a sua casa, na mão daquele que não está sendo treinado? Cara,
Então, o que que é? Ele não tem uma visão. Então, para ele abrir uma porta, ele dá uma ordem aqui, dá outra ali, e tá tudo certo. Se você não der conta, Paulo, eu vou lá e limpo para você. Você é a caixa, se não veio, eu também, eu vou lá e você é caixa. Então, e aí quando o proprietário desce do operacional, do tático, do estratégico para o tático e vem para o operacional, ele vira comum. Não tem uma liderança inspiradora, ele não vai ter nem líder na empresa dele, porque quem vai querer ser líder, porque o líder da empresa é o patrão, quem vai querer ser igual a ele? Um cara estressado, que grita, que fala coisa que não deve. Então, todo empresário, ele precisa saber que o empresário de sucesso, ele é um líder. E isso não estou falando de inteligência, tá? É capacidade de você entender. Porque hoje existem cursos que tem vídeo lá de 5 minutos e tem um exercício, não precisa mais faculdade. Acabou. Precisa fazer. Mas não precisa você entender de mercado, precisa ir na faculdade, precisa passar 4 anos na faculdade. Então, todo empresário precisa entender que a diferença dele, do empresário de sucesso, é que o empresário de sucesso está aprendendo todos os dias. E o empresário, às vezes, fracassado, ele sabe do Big Brother, ele sabe de cor o time dele, quando que vai jogar, quando que perdeu há 3 anos, mas não sabe gestão. É verdade. Verdade. Bom, eu gosto muito de te ouvir, assim, porque eu vejo todas essas dificuldades que você coloca quando falo do ponto de vista do empresário, e como eu atendo, né, e trabalho diretamente com as pessoas que trabalham dentro dessas empresas, eu percebo claramente que muitas vezes a dificuldade ela está justamente na organização, justamente nessa mentalidade do empresário. Porque, aproveitando, né, já seguindo com um outro questionamento, porque tem uma coisa que é muito cara assim, para mim, sempre foi. Eu sempre procurei trabalhar em empresas que eu me identificasse com os valores, com os princípios, com os valores, com uma cultura organizacional bacana. Eu sempre entendi negócio, desde que me conheço por gente, como realmente como você falou, tem que ter um propósito maior e tudo mais, e o dinheiro é uma consequência. É óbvio que todo mundo trabalha por dinheiro, isso é evidente. Mas que a gente não pode simplesmente entender o dinheiro como um fim. Você tem que entender o dinheiro como uma consequência e como um meio, inclusive, para você atingir, né, seus objetivos, seus sonhos e tudo mais. Mas o que mais percebo, assim, de algo que impacta diretamente no trabalho dos gestores intermediários, dessas pessoas, desses profissionais que trabalham nas empresas, é a ausência de uma cultura forte. A ausência de princípios e valores que sejam realmente alinhados com as estratégias do negócio. Você pode falar um pouquinho mais para mim sobre isso, assim, de como que o empresário pode criar uma cultura forte, alinhada com seus valores, com seus princípios, né? O que é uma cultura? Cultura é um comportamento. Então, como que eu vou fazer o comportamento da minha empresa continuar tendo o mesmo comportamento quando eu saio? Esse é o X da questão. Porque eu preciso estar ali na empresa e quando eu sair, a empresa precisa continuar rodando como se eu estivesse ali. Então, a cultura, ela é como se fosse um líder invisível. Ela está ali levando a sua empresa para um senso comum. Tá. E como que eu faço isso? Primeiro, você tem que implantar missão, a visão e os valores. Tá, implantou a missão e a visão. O que é a missão? O que eu faço? O que minha empresa faz de melhor? Tá. Certa vez eu cheguei no supermercado, olhei e falei, olha que legal, tem uma placa ali, o que é aquilo? Falei pro caixa, o caixa falou assim, eu não sei, foi o gerente que colocou lá. Falei, mas significa o quê? Eu nem sei. Falei, o cara não sabe. Então missão, o que eu faço de melhor? Visão, onde a minha empresa estará daqui a X anos? A 1 ano, 2 anos? Porque o funcionário precisa saber. E valores, qual que é o meu comportamento? Por exemplo, você tem um filho, você fala assim, filho, quando você crescer, você vai ser jogador de futebol. Visão. Aí você vai falar para ele assim, eu quero que você seja um atacante. Missão, sua missão é fazer gol. Filho, mas não é para dar rasteira, é para ser honesto. Valores, nós estamos falando de comportamento. Você quer ver? Como que a gente... Aí, se você implantar isso, você acabou com 80% dos seus problemas. Não, 50%. Você quer ver? Eu estou agora trabalhando, aí de repente chega o Paulo. Paulo chega atrasado. Eu não preciso falar assim, meu Deus, eu tenho que dar uma bronca no Paulo. Não. Eu posso baixar o tom. Eu vou dar uma bronca em você. Falar assim, Paulo, por favor, senta aqui. Paulo, de acordo com a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, principalmente os nossos valores, você errou onde? Porque você não veio ontem. E você não trouxe atestado, então você falhou. Vai falar, Wagner, e você ficou meio assim, eu falei, você errou, não comprometi?
Ah, comprometimento. Pois é, então eu tô dando advertência verbal para você, tá? Mas aí eu dou um abraço em você, a hora que você precisar de mim, eu tô aqui, tá? Aí o pau atrasa de novo. E tá todo mundo olhando. Porque tem aquela mulher que às vezes deixou o filho doente. E ela veio, mas ela, quando ela vê o Paulo que não tá vindo, ela fala assim: meu filho tá doente, por que que eu vou? O Paulo não vai e o Wagner não faz nada. Aí eu chamo o Paulo de novo: Paulo, de acordo com os nossos valores, você errou onde? Nananana, e não comprometimento. Ô, Paulo, é a segunda vez, Paulo. Agora, assina aqui a advertência. Tá, você assinou duas advertências, agora é checkmate. Paulo, na terceira advertência, pela mesma coisa, eu posso dar uma justa causa para você. Sinceramente, você tem certeza que você não vai errar mais por esse comportamento? Porque eu não quero dar uma justa causa pra você, cara. Aí é seu comprometimento, cara. E as pessoas estão vendo. Porque se você, gestor, não implantar as regras na sua empresa, a sua empresa vai virar só bagunça, porque um tá vendo, é porque o Paulo faltou, agora a Maria falta, agora o Wagner também falta, de repente você tem uma empresa de pessoas que não faltam. Então, se você corrigir o comportamento da sua empresa, aqueles que não se encaixarem nos valores da sua empresa, que vai virar cultura, eles vão sair, isso é fato. Mas logo, logo, você, dentro de 6 meses a um ano, você vai ter uma cultura onde ninguém falta, onde tem um time comprometido, uma cultura de resolução de problemas, não aqueles funcionários que só reclamam. Tá? Mas para isso você tem que ter funcionário de comportamento de dono. Que o mundo dos valores que eles gostam, comportamento de dono. Mas você paga como dono. Porque às vezes a empresa paga uma merreca e que é comportamento de dono para o funcionário. Então, uma cultura forte é missão, visão, valores, e tem que ter um líder forte para corrigir isso. Porque se um for um líder fraco, ele não consegue. É verdade, é verdade. Eu percebo assim, e aí falando dos gestores, né, das pessoas que eu acompanho o trabalho, eu realmente percebo que a ausência de regras claras, a ausência de missão, visão, valores, e como você falou, né? Não basta ter missão, visão e valores, mas ser só um quadro bonito na parede. Se isso é só um quadro, se não se aplica no dia a dia, é aquele negócio, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, se está só no quadro na parede, mas quando você vai aplicar na prática as coisas do dia a dia, você vai contra aquilo que está no quadro, você não está aplicando, né? Você não está. Tem um Batista aí falando com você, e eu comigo, não sei. Batista, eu também sou Batista, tá? Wagner de Souza Batista. Olha aí. Ah, beleza, beleza. Deixa eu ver Mas aqui. tem que aplicar, porque a empresa, os funcionários estão todo mundo de olho desse tamanho. Porque o primeiro que errar, você precisa consertar aquele erro ali, porque senão todo mundo vai errar. É verdade, é verdade. E eu fico pensando, uma das coisas que eu tenho escutado muito dos gestores é a falta de preparo justamente para esse tipo de conversa. E aí tem a ausência de uma estrutura organizacional que te dê justamente, né, missão, visão, valores, né, que sejam claros quais são as regras do jogo, e a falta de preparo muitas vezes para o momento do feedback. É. O gestor que não está preparado para sentar e ter uma boa conversa com os colaboradores, né? E aí você falou algumas coisas Mas aí, que mas aí tem o outro lado. Eu pergunto para você, tem alguém que não está preparado para ter esse tipo de conversa. Mas como que, por exemplo, se eu não estou preparado, como que eu me preparo para ser hoje um gestor indispensável? Porque todo patrão quer. Ó, eu vou te falar, aqui em Balneário Camboriú, se você falar só o seguinte: eu não falto no serviço, você já ganhou 9,5 para conseguir uma vaga. E se você falar assim, eu ainda sou um líder, aí pronto, aí você já ganhou a vaga inteira. Como que eu faço então para ser um gestor que todo mundo quer? essa é uma pergunta que a maioria das pessoas que trabalham em, né, empresas de outros profissionais, de outros empresários, elas acabam me fazendo. Paulo, como é que eu posso fazer? Porque, vamos lá, qual é o grande desejo das pessoas? Ou progredir na carreira, se não está querendo progredir na carreira, não está querendo subir na empresa, ela está com medo de ser demitida. É. Normalmente, o caso é esse, tá? Ou a pessoa está muito preocupada em ser demitida, ou ela está estagnada e quer progredir. Nas duas situações, a pessoa se pergunta: por que, Paulo, que eu não consigo progredir? Por que, que eu não consigo evoluir? Por que, que eu não sou uma pessoa indispensável na minha empresa? Eu adoraria ser uma pessoa indispensável, que as pessoas me valorizassem. E aí tem um ponto. As pessoas começam a confundir o ser indispensável nas tarefas, nos processos, e acabam se metendo em absolutamente tudo. E aí gera toda aquela dificuldade que a gente falou antes. A pessoa entra no operacional, não consegue mais sair,
porque ela quer ser indispensável nas atividades, nos processos, nas tarefas. Posso te E contar uma? ali, Posso te contar uma? Só para você terminar? claro, Eu coloquei uma caixa de uma empresa como gerente. Tá. Eu cochilava, cadê a caixa? Tava lá na caixa arrumando. Eu falei, para. Ela falou, ai, mas eu me sinto inútil não fazendo nada. Eu falei, filha, você não está fazendo. Você está fazendo tudo. Agora você é gestora de gente. Você está fazendo tudo. Aí eu fui agora num supermercado oferecer meu serviço. Cheguei lá e falei assim: cadê o gerente? Aí o gerente tá lá no fundo. Tá. Aí eu falei, mas no fundo? É, entra lá. Aí que eu cheguei e falei, moça, onde que é o fundo? É lá no depósito. Passa aqui pela tesouraria lá. Eu falei, tesouraria? Eu falei, mas vocês não me conhecem? Não, mas pode ir. Aí eu cheguei lá e falei, moça, eu sei que eu não deveria estar aqui, mas eu preciso falar com o gestor. E ele falou, tá carregando umas caixas. Tá. Depois o gestor chegou. Cara, todo suado, de short. Não que o gestor, um líder, não deva fazer. Deve. Mas o gestor, ele é gestor de gente. Não é de caixa, não é de prateleira, é de gente. é isso aí. E é Eu mais. concordo. Pode continuar. Em algum momento, você até tem que dar o exemplo, você até pode fazer uma atividade, pegar junto com a equipe quando há uma necessidade. Eu concordo com isso, acho que isso é super válido. Mas como você falou, toda vez que você vai para o operacional, você está deixando de fazer a sua parte, você está deixando de fazer sua principal responsabilidade, que é fazer a gestão das pessoas, pensar inovações, pensar melhorias, pensar modos diferentes de fazer. Então, ser indispensável, para mim, como gestor, o que eu desejo é ser indispensável na rotina da equipe. Eu não quero que a equipe precise de mim como gestor. Esse, para mim, é o gestor ideal. Agora, eu adoraria ser indispensável como profissional dentro de uma empresa. Ser aquela pessoa que todo mundo pode contar, porque sabe que se demandar alguma atividade, algum projeto, algo, a pessoa vai cumprir e vai entregar. E aí, para se tornar essa pessoa, só os resultados é que vão conseguir demonstrar que você é realmente indispensável para aquela empresa. É entregando muito resultado. Não você indo fazer, mas mostrando que você consegue organizar a sua gestão e fazer com que a sua equipe trabalhe com produtividade, com engajamento, com motivação. É isso que eu acredito. Tem uma moça que colocou aqui, por que as pessoas se desanimam de ir trabalhar? Por que desanima de trabalhar? Bom, tem uma série de coisas, né? Vou falar do ponto de vista assim da gestão, né? Que eu tenho mais visto assim. A falta de ânimo ela é normalmente uma evidência de quando alguém não consegue perceber para onde que ela está indo. Seja na empresa, entregando o trabalho, os resultados, os processos que a empresa, né, pediu, ordenou, combinou com o profissional, seja porque ela não sabe qual é o grande futuro que ela vai ter ali. Se ela não consegue perceber qual é o ganho que a pessoa vai ter, qual é a possibilidade de crescimento que ela vai ter, qual é o impacto do trabalho dela na vida das outras pessoas, na vida da equipe, na vida dos clientes que ela atende, tudo isso é, são evidências, né? Ou são elementos que podem trazer desmotivação. Agora, é claro, tem uma série de coisas que podem trazer desmotivação. Você já falou alguns casos também. Empresas sem valores fortes, sem uma missão, sem visão, sem processo. Tudo isso, do meu ponto de vista, eu acredito que pode gerar desmotivação e a pessoa não ter vontade de trabalhar. Mas eu gostaria de te ouvir também. Eu creio que todos nós gostamos de nos sentir importantes. Isso no seio familiar, da empresa. E uma das coisas que nós percebemos assim que faz com que o funcionário perca o ânimo de ir para a empresa é da empresa não, ou do gestor não mostrar que ele é importante. Isso dá um desânimo total. Agora, tem também o lado pessoal. De repente, as minhas finanças estão arrebentadas. Quando eu recebo, o dinheiro não é meu, já é de todo mundo. Então, a variante é grande. Mas dentro da empresa, tá muito ligado com o gestor e com o empresário. Porque eu, como funcionário, eu preciso ser desafiado. Eu preciso fazer o meu salário. Esse negócio de eu trabalhar, até a palavra é salário mínimo. Eu não posso colocar essa cultura na minha empresa de salário mínimo. Eu preciso desafiar o meu colaborador a ganhar muito mais, né? Mas aí tem que ser produtividade. E aí, quando você implanta uma produtividade na empresa, faz com que ninguém quer faltar. Porque é produtividade, bônus. Tem empresário que
quer reter demais o negócio, não dá bônus, paga mal, aí vira aquela encrenca toda, ainda quer exigir que o cara tenha alta performance. Não vai, né? Finanças, às vezes, totalmente mal administrada, aí atrasa salário, são um monte de coisas que, de repente, o problema pode estar na pessoa, mas também na empresa, né? Faz com que o colaborador fique desanimado. É verdade, é verdade. Bom, uma curiosidade que eu tenho, saber assim do ponto de vista, né, do empresário, né? Eu vejo assim muitos empresários reclamando dos seus gerentes, né, dizendo que eles não assumem a responsabilidade. Por outro lado, eu vejo os gestores realmente tentando, se esforçando para isso, né? O que que o empresário pode fazer para mudar isso, para ter gerentes que realmente assumam a responsabilidade? Eu acho que posso usar o termo que você falou antes, né? Como dono do negócio. É, é que todo empresário quer que a empresa ande do jeito que ele quer, do jeito que ele sempre idealizou. Mas eu creio que, assim como seu filho nasceu sem falar e sem andar, então, e um dia você teve que pegar na mão do seu filho, você andava, e ele andava um pouquinho, caía, você levantava, vem aqui filhinho, levanta de novo, conversa com ele. Ele falava coisas erradas, você ensinou ele a falar certo. Hoje ele está jogando futebol, hoje ele não está gatinho, ele está correndo. Mas um dia teve alguém que ensinou. Agora você pega. Primeiro, por que, que os empresários reclamam do gerente? Primeiro, o gerente, quem que era o gerente? Possivelmente era um vendedor. Aí traz o cara. E geralmente é o melhor vendedor. Aí automaticamente ele vai para a gerência e se não dá certo, você queimou seu melhor vendedor. Já de cara, né? Perdeu Tá. duas coisas, né? Perdeu duas coisas. Ficou com um péssimo gerente e perdeu o melhor vendedor. Melhor vendedor. Eu conheço uma empresa que fez isso agora. Tá. Aí você ainda coloca o melhor. Porque o vendedor ele trabalha mais quietão, né? Ele tá arrojado, tá trabalhando sozinho, ele não conta como que ele tá fazendo para vender. Tá. Aí ele coloca lá, agora ele depende de todo mundo. Ele tem que dar uma bronca, ele não sabe da bronca. Então, primeiramente, o gerente tem que entender de gestão de pessoas, gestão de conflitos, porque conflitos é o que tem dentro da empresa. Ele tem que entender que ele não pode participar de grupinhos, né? Que ele está ali para todos e que todos, se todos performarem, ele vai ser o melhor gerente. Ele tem que entender de perfil comportamental, entender como que cada pessoa se comporta. Mas para entender daquilo, ele primeiro precisa entender dele mesmo. Porque às vezes tem pessoas querendo ganhar o mundo e perde para ele mesmo. Então veja assim, o empresário, ele precisa dar um tempo de rampagem, que eu digo. Então, colocou o gerente aqui, bom, agora vamos capacitar o gerente. Onde tem um curso para ser gerente? Certa vez um gerente de fazenda me procurou, lá do agro, lá do Mato Grosso. Falou, cara, eu quero um treinamento. Eu falei, por quê? Ele falou assim, meu patrão me colocou como gerente e eu vou ser mandado embora. E é mês que vem. Eu falei, cara, você trabalhava de quê? Quanto tempo você tem de gerente? Ele falou, eu tô com 6 meses de gerente. E você era o quê? Eu falei, eu era um mecânico. Eu falei, ah, então seu patrão colocou um mecânico como gerente. Agora sentou no trono um mecânico. Porque você não fez um download na sua mente para entender o que é de ser gerente. Você era um bom mecânico. E o mecânico agora virou gerente. Quer dizer, não virou. Ele falou, então, eu falei, você não vai conseguir dentro de um mês, cara. Mas você não está errado. Quem está errado é o seu patrão. Soltou o cara na boca do leão. Então, primeiro, o gerente precisa entender que ele, assim como eu e como você, ele tem que viver um eterno aprendizado. Ele parou de estudar, mas ele vai ter que entender de... Por exemplo, eu sei que em algum momento algum gerente que você treinou, que vai treinar, vai assistir essa live. Eu faço até uma pergunta para ele. Tem quanto tempo, quantos dias que você lê um livro sobre gestão de pessoas, sobre gerenciamento de pessoas? Tem quantos dias? Porque se você for num médico, você vai falar assim, ó, Wagner, ô Zé, tu tem 2 médicos. Tem um médico, o Paulo, aqui, que ele é formado lá em Harvard, no seu Grã, e tem esse médico aqui, Wagner, que ele nunca estudou, mas de vez em quando ele opera, ele corta as pessoas e costura, e aí é para operar o seu coração. Qual médico que você quer? Não tem, o cara vai responder, não. Tá, agora tem 2 gerentes, né? Qual que é o melhor gerente? É aquele que se capacita. É o que se capacita. E, assim, e agora o erro também, às vezes, é do patrão, colocar o cara como gerente. E como que se coloca um gerente de uma empresa? É simples. É olhar aquele cara que já tem um comportamento de gerente. Aí é só treinar. Agora ele pega um cara do zero, que não tem comportamento de gerente, só porque ele é confiável. Confiável é o basicão, né? É verdade, verdade.
E a gente percebe muito esse erro mesmo, assim, muitas contratações, muitas promoções, muitos movimentos, né, de ascensão para contratar um gerente, para contratar a própria equipe. São erros assim que acabam custando muito caro, né? Muito caro. Muito caro. Aqui, por Acho que exemplo, eu não sei aí, mas aqui, por exemplo, aqui no sul, aqui no Santa Catarina, o salário comercial aqui é 2.000. Aí eu contrato o Paulo, 2.000. Aí ele faz as 4 horas extra no sábado ali. Lá no final de tudo ali, você vai ganhar 2.300, 2.400. Aí tem que ficar com o Paulo 3 meses. Quando termina aqui, aí eu perdi dinheiro, porque eu retrabalho, você atendeu mal o cliente, ainda perdi tudo. o prejuízo é grande, sim, o prejuízo é grande. Não é uma. Eu entendo assim que tem, por um lado, assim, tem uma falta, né, de mão de obra no mercado, né, uma falta de mão de obra qualificada. Eu entendo isso. E também percebo que muita gente ainda não compreendeu que o segredo realmente é se capacitar, é se qualificar, é buscar orientação. Você falou, às vezes a pessoa pode dizer assim, puxa, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma capacitação, né? Mas você falou bem aí, pô, vai ler um livro, vai procurar alguma solução para sua vida, né? Não tem como ter desculpa para isso, né? Mas a experiência me diz que a maioria das pessoas tem uma graninha e poderia investir, sabe? Tem uma graninha para poder investir e poderia investir. Mas muitas vezes fica com receio de investir e colocar o dinheiro no lixo, né? E achar que vai desperdiçar aquele dinheiro. Mas a experiência, assim, os anos trabalhando na gestão me mostraram que todo investimento que você faz em capacitação e treinamento, ele é um bom investimento. Você sempre tira. É que a maioria dos Sempre. empresários, ele vê como gasto, né? Aí se literalmente, aí ele vê como gasto, a visão tá errada. Aí ele não treina o seu time. Aí fica um povo desanimado, cansado. Um povo que só fica ali no WhatsApp, rodando o WhatsApp, vendo historinhas lá no Instagram. Exato. E aí, como que o gerente motiva esse povo? Pois é. A pergunta para você, treinador de gerente. Pois é. A motivação é um negócio muito, muito interessante, né? Porque cada um de nós, e esse talvez seja um dos grandes erros, assim, às vezes as pessoas entendem a motivação como sendo uma coisa senso comum. Que se você fizer uma coisa, você vai ter todo mundo motivado. Então vai ter lá, tem gente que procura fazer o café da manhã. Nada contra o café da manhã, né? Mas eu vou fazer um café da manhã para a equipe. Ah, não, eu vou fazer um almoço. Não, vou fazer uma festinha do aniversariante do mês. Então você enche de eventos, né? Micro eventos dentro da empresa e achando que fazendo isso você vai motivar as pessoas. A verdade é que cada um de nós tem uma motivação diferente. Cada um de nós tem um motivo, né? Porque a motivação é isso, né? Um motivo para uma ação. Então, eventualmente vai ter uma pessoa que vai, o motivo para ela estar lá trabalhando é realizar o sonho de ter a casa própria. Então ela está lá batalhando, procurando crescer na empresa e melhorar e evoluir para poder pagar a sua casa própria. Tem gente que vai ter um motivo diferente, que vai ter a graduação, tal, estou fazendo a faculdade, quero pagar a faculdade. Não, eu quero comprar meu carrinho, quero comprar minha moto. Ou tem gente que quer simplesmente guardar dinheiro para empreender. Tem Sim. gente que quer fazer isso. Eu quero ser empresário, quero ter o meu negócio. Então, para cada pessoa, a motivação é diferente. Agora, o papel do gestor é justamente identificar as motivações de cada pessoa da equipe. Isso eu sempre comento com os meus alunos, com os meus mentorados, né? Você precisa saber quais são as motivações. Porque vamos lá, tem gente que trabalha em vendas e tem muita gente que nasceu e diz assim, olha, eu nasci para ser vendedor e adora a função de vendas. Mas eu não sei se aí em Santa Catarina é assim, mas aqui no Rio Grande do Sul, a maior parte dos vendedores não não é o sonho deles estar sendo vendedor. Mas ele está ali porque ele encontrou ali uma oportunidade para crescer, uma oportunidade para evoluir, uma oportunidade para se desenvolver. Então, assim, ele está naquela posição. Ele está naquela posição para algo maior que ele busca. É mais E ou não menos tem. assim. Ele já tentou fazer tudo. Quando não dá mais para ser mais nada, ele fala assim: vai ser vendedor? É isso. Entende? E não tem nada de errado nisso. Não vejo nada de errado. A questão é, se você está fazendo o seu trabalho bem, você está se dedicando, você está treinando, você está buscando, está vendendo bem, está cumprindo as metas, está tudo certo, não tem problema não. Vai em frente. A questão é você saber qual
é a motivação maior desse profissional, porque sabendo você vai conseguir motivar ele, ou ele buscar a motivação dele de uma forma muito mais tranquila. Eu entendo a motivação dessa forma, né? Eu entendo isso como sendo pérolas, né? Cada pessoa tem uma pérola, tem um motivo, tem uma razão para estar fazendo aquilo ali todos os dias. Né? Eu acho que essa é a principal não, mas é uma responsabilidade, né, do gestor tentar entender a motivação de cada pessoa do seu time para que possa desenvolver e poder ter uma equipe engajada, motivada e que entrega muito Isso resultado. vem no contraponto daquele gestor antigo dos anos 80, que tinha aquele bigodão, aquele barrigão, virava aquele negócio todo, que ele era o suprassumo da empresa, né? E agora o gestor ele precisa entender de gente, entender das expectativas de cada um, né? E a maioria dos gestores hoje, eles não entendem de gente. Eles vão liderar a gente e não entendem de gente. Olha que bagunça. Aí Pois eles é. sabem dar ordem. E se esquecem de que nós temos 4 perfis comportamentais e cada um deles quer receber uma ordem de um jeito. É Um verdade. você tem que bater na mesa e ele assume, não, eu vou. Um você bater na mesa, ele desmonta todo. É verdade. É verdade. E pensando nisso, pensando em perfis comportamentais diferentes, pensando em tudo isso que você está falando aí, agora me responde uma coisa. Como é que o empresário enfrenta esse desafio? Porque é o seguinte, você tem uma empresa, a empresa é dinâmica, você tem gente que vai ser demitida, às vezes você precisa ampliar. Então, uma coisa que é fundamental, na maioria das vezes é rotina dentro de uma empresa, é contratação, é selecionar pessoas, é contratar gente. Como que o empresário faz, né? Quais são os principais erros que o empresário comete na hora de contratar e liderar a equipe? A maioria coloca aquela plaquinha de folha 4, precisa-se de vendedor com experiência. Aí, vamos usar um nome aqui, o Zé. Aí o Zé trabalhou lá na... E outra coisa, a minha empresa faz de conta que é uma empresa de alta performance, a melhor da minha cidade. Aí o Zé trabalhou na mercearia do João. Aí trabalhou porque era amigo do João. Aí quando o João falou assim, 3 meses, eu vou dispensar. Não, não vou. Vamos aguentar mais? Aí mais 3 meses, deu 6 meses, ele falou, não, vamos dispensar o Zé porque não dá. Então o Zé já tem 6 meses de experiência como vendedor. Aí ele vai lá pro outro. Chega no outro, não, o Zé não dá, cara. Vamos tentar mais. Aí passou mais 3, dentro de um ano, o Zé já tem experiência de vendedor. Ele chega lá e fala, você tem experiência de vendedor? Contrata-se com experiência. É 1 ano de experiência. Tá. 2 coisas precisam ser perguntadas. Que experiência? Segunda coisa, onde você adquiriu essa experiência? Porque se é lá na mercearia do seu Zé, eu vou trazer todo o costume da mercearia para dentro da minha alta performance. Aí eu não tenho uma cultura, não tenho uma missão, não tenho visão, não tenho valores, nada. Tudo que ele aprendeu, ele vai implantar aqui. A minha empresa, que era X, começa a descer. Porque tudo que ele sabe, ele aprendeu naquela empresa que está muito aquém da minha. Segunda coisa, o proprietário ele não sabe fazer um descritivo de cargo. A pessoa vem, mas para trabalhar o quê? Você vai chegou aqui e falou assim, olha, você vai ser vendedor. Trabalha aí, vai vender. Vender o quê? Como? Não tem métodos. Aí, eu, por exemplo, hoje eu estou usando, olha essa aqui, um contrato interno, contrato de expectativa. Quando eu chamo os empresários e falo assim, ô Paulo, senta aqui. Eu estou precisando de um vendedor que seja isso aqui, ó, comprometido, tal, que atenda essa missão, essa visão, esses valores. Isso aqui é você? É. Então você está falando para mim, Paulo, que você vai atender essas expectativas? Isso sem escritório de contabilidade, é eu e você. Sim. Então está aqui um contrato. Eu vou colocar aqui a expectativa. Qual a expectativa que você tem? Ah, que você receba em dia. Tá. A minha parte eu assinei. Assina a sua parte aqui. Aí um dia que você falhou, eu falo assim, Paulo, vem aqui, cara. Lembra que você falou para mim que você ia fazer isso? Ah, você assinou aqui, Paulo. A sua assinatura, cara. Você está frustrando. Foi sua palavra, cara. Então, tem que parar com esse negócio de contrato assim por experiência. Aí outra coisa, às vezes é para ser um vendedor e tem alguém lá no time que quer ser vendedor. Aí a empresa abre recrutamento e manda lá para fora e vem um cara e ocupa aquele lugar, o cara fica, por que eu não fui, cara? E esses dias uma aluna minha mandou reclamação. Tá difícil contratar. Falei, é? Por quê? Porque eu coloco e não vem ninguém. Falei, tá, vamos fazer uma perguntinha. Recrutamento é igual aquela moça de 20 anos, hoje já diminuiu, mas antigamente era 20, né? Que sai para conseguir o primeiro namorado. Ela se arruma, ela passa uma maquiagem, passa um batom e vai para conseguir o primeiro namorado. Tá.
Você, quando vai colocar a sua empresa no mercado, como que você coloca o banner de recrutamento? É de qualquer jeito? É da plaquinha A4, uma moça desarrumada, toda feia? Como que você coloca? Né? Então, é a cara da empresa. Tem gente que vê um cartaz ali, um banner, e nem vai. Tá doido um negócio desse aqui? Um papel A4, escrito com um pincel atômico, passa uma chuva, ainda bagunça com o trem todo. Não vem, cara. É verdade. Não Ou vem. se vem, não vem o que você espera, né? Aí agora, por exemplo, é um salário mínimo que eu pago? É. Mas participa de um treinamento e saiba implantar metas. Aí coloca lá, um salário mínimo, quanto que é? Aqui é 2.000. 2.000 mais bonificação. Ou seja, opa, tem bonificação. Mais convênios. O que é convênios? Nós temos convênio com a drogaria, temos convênio com o dentista, nós temos convênio com a academia. Ah, tem. Tem. Olha como que fica, tá embelezando a menina. Mas os empresários não sabem fazer isso, então fica muito comum É verdade. aquele papel solto nas mídias sociais. É verdade. É verdade. Então, é saber assim, eu preciso, que às vezes eu também não preciso, só, não é porque saiu o Paulo da minha empresa que eu preciso contratar. Eu realmente preciso. Eu posso permanecer aqui 6 meses sem para conseguir enxugar mais o negócio? Não, eu preciso, tá? Tem alguém aqui dentro da empresa para a gente subir, porque é muito interessante a empresa falar, olha, o Paulo começou lá embaixo, Paulo hoje é gerente. Porque às vezes os proprietários não vê, eles vai só colocando gente em cima e aquele que está embaixo ficou, perdeu o Playboy, né? Então a gente precisa valorizar, que nem time de futebol fala, a prata da casa, né? Ela precisa ser vista. Porque a prata da casa, ela já tem a missão, ela tem a visão, ela tem os valores da empresa. Aí você contrata um cara que já vem com os valores de outra empresa para dentro da sua empresa, é difícil ele performar ali. Então, o maior erro, eu costumo falar assim, que tem que ter um RH estratégico. Literalmente estratégico. Para que a gente precisa? É para caixa? É. Geralmente eu faço isso no meu treinamento. Caixa, aí eu coloco o perfil comportamental, os 4. Aí o proprietário fala, esse perfil aqui que ele é mais meticuloso, faz uma coisa de cada vez, atencioso. Esse aqui é para caixa? É. Todos os caixas vêm com o mesmo perfil. O seu caixa precisa de curso superior ou não? Não, não, então não precisa de curso superior. Precisa de um curso afins, um curso relacionado a isso? Precisa de... Aí padronizo todos os caixas. Eu chamo de arquitetura empresarial. Colocar arquitetura. Vendedor. O seu vendedor precisa de curso superior? Precisa. Que curso? Disso ou disso? Muito bem. Precisa de algum outro curso? Disso. Muito bem. Que perfil comportamental é esse? Isso. Aí aquele que não tem um tempo para fazer. Para padronizar os conhecimentos. Aí fica muito mais tranquilo. Agora, você ficar contratando gente, precisa-se de vendedor com experiência, é nos anos 80, tá? Já foi. Já foi, né? Já foi esse tempo. Eu sempre acredito que a organização, a padronização, ela sempre vai ser a melhor alternativa, né? Sempre vai ser a melhor E a alternativa. maioria dos empresários não descobriram ainda que a diferença da merceariazinha lá do canto da esquina e da Coca-Cola está nos padrões. Não, a Coca-Cola é rica. É rica porque teve padrão. Isso aí. A Mercedes não tem padrão, por isso que não vai ser rica. Não é mais ou menos assim. Exatamente, exatamente. E liderar. E eu entendo, Pode falar. eu entendo a própria gestão, quando se fala de gestão, eu vejo muita gente. Porque, imagina o seguinte, né? Eu fico pensando às vezes. Você vai fazer um curso de medicina. Você vai fazer um curso de medicina, tá? Você vai passar lá, curso de medicina, são 8 anos, né, de curso de medicina. Então você vai ter lá, você vai decidir a sua especialidade, tudo mais, e você vai ter a orientação de como que você vai fazer, um passo a passo de como que você faz, né? Ó, você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, uma operação você faz assim, uma operação de apêndice você faz assim. Né? Então você tem um passo a passo com todas as orientações técnicas descritas, por quê? Porque o que está em jogo é a vida. Ponto. Aí você tem lá depois um arquiteto. Um curso de arquitetura, enfim, o arquiteto vai lá, aprende a técnica de como que ele vai implementar os desenhos, né? E é uma área que envolve muita criatividade, mas tem o passo a passo também. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro. Beleza. Agora, quando a gente fala de gestão, meu camarada, e aí eu posso falar porque me formei em administração, né? Tenho a formação em administração, fiz o mestrado em administração, eu gosto da área. Mas a área, cara, é um negócio assim, você pega conhecimentos, e aí, se tem alguém formado em administração aqui, já pode até comentar, deixar o seu comentário, ver se não é isso, tá? Você pega lá, você estuda estatística,
você estuda estatística 1, estuda estatística 2, você estuda gestão de pessoas 1, gestão de pessoas 2, teoria geral da administração, contabilidade 1, finanças, Então você pega conhecimentos todo fragmentado. Mas em nenhum momento se entrega e diz assim, ó, cara, para fazer a gestão de um negócio, de uma empresa, para você fazer a gestão dentro de uma outra empresa, você vai fazer o seguinte, você primeiro vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, depois você vai fazer aquilo outro. Não tem, cara, não existe isso. Não existia. Não existia. Porque aí foi justamente isso que eu acabei trazendo para dentro dessa área, que é entender que a gestão, sim, tem um passo a passo. Existe uma forma de você estruturar e ter um modelo a ser seguido. Se você não segue um modelo, você está perdido. Você está perdido. E eu acredito seriamente, assim, que você, com as suas empresas, com seus empresários, você também, quando você chega para fazer, vamos lá, primeira coisa que você faz, né? Um bom diagnóstico, concorda comigo? Sim. Primeiro passo, fazer um bom diagnóstico daquilo que você está fazendo. Na gestão, mesmo que você não seja um empresário, você vai chegar num lugar para trabalhar numa outra empresa, você tem que fazer um diagnóstico. Mas o que eu vejo é a galera já querendo partir para ação, querendo aplicar a mesma coisa que fez em outros lugares e que deu certo. Sem considerar a cultura da empresa, sem considerar nada. Exatamente, exatamente. E esse é um erro que eu percebo assim que acontece muito, 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 muito mesmo, muito mesmo. Mas então, meu cara, deixa eu te questionar assim, ó. Eu tava vendo, né, esses dias uma reportagem, né? E pensando assim, né? Pô, empresário, pequenas empresas, grandes negócios, né? Sempre o empresário com aquela ideia de crescer, querendo sempre melhorar, evoluir fazer a sua empresa, né, prosperar. A verdade é essa, né? Mas eu vejo pouca gente falando, tanto nesse programa como em outros, que é qual é a principal habilidade de gestão que esse empresário ele precisa ter. Agora foi forte essa, né? Foi forte essa. Forte, porque são muitas, né? Primeiro tem que entender que existem dois tipos de empresário. O empresário gestor, aquele mais calmo, meticuloso, que para tomar uma decisão ele precisa pensar bastante. E tem aquele empresário empreendedor, aquele que vai rasgando tudo. Se tivesse os dois dentro da empresa, seria interessante, porque um vai liderar a gente, o outro vai liderar a estratégia, as finanças da empresa. Tá. E um seria o organizador, o outro seria o quebrador, né? O rompedor, o visionário. Tá, agora, quando a minha empresa não tem esses dois, primeira coisa, eu preciso ser esses dois. Em algum momento, eu vou ter que sentar aqui na estratégica, vamos romper aqui, vamos fazer isso. Em algum momento, eu falei, calma, vamos olhar os números, vamos ver como que tá aqui, vamos fazer um planejamento para o mês que vem. O mês que vem a gente tem contas fixas, tanto, quantas variáveis a gente tem tanto, então a gente tem que lucrar tanto. Fazer um funil de vendas, ou a gente precisa trazer tantas pessoas aqui, tantos de convertimento e conversão, tá? Aí, dentro da empresa, às vezes eu sou só uma linha. Minha empresa fica torta. Ou ela é só rompedora, ou ela é só aquela empresa mais triste, só organizadora. Nunca muda. Aí o funcionário vê a outra empresa sempre mudando, aquele negócio agitado, ele vai lá para outra. Então, eu creio que o empresário ele precisa ter consciência de que em algum momento ele precisa ser os dois. Se ele é um, quando ele for para o outro lado, vai doer mexer com... Tem empresário que não gosta de mexer com números. Vai doer, mas é a dor que ele precisa sentir. Ou ele chama alguém e senta e tem um supervisionário ali, porque geralmente ele delarga, né? Coloca lá e pronto. Mas é verdade. Você entender que ele precisa ser essas duas pessoas, o gestor e o rompedor, o empreendedor, ele vai muito longe. Aí ele precisa aprender essas duas coisas. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei dessa. Eu acho que a gente tá acabando o nosso tempo, que pena, né? É verdade. É verdade, está acabando o nosso tempo aqui e teríamos conteúdo aqui, conversa para seguir, acho que a noite inteira, né, Wagner? Termina aí, para terminar, nós temos 1 minuto. O que eu, como gerente, preciso para ter uma alta performance, habilidade que eu preciso para ganhar, crescer na minha empresa? Eu vou pegar o gancho justamente com o que você acabou de falar, porque eu achei perfeito. Assim, eu acho que você precisa ter um conjunto de habilidades, um conjunto de dimensões, vamos chamar assim, para você conseguir ser um gestor que seja desejado pelas empresas. A primeira delas, e você falou muito bem quando você falou assim, poxa, às vezes é parar e sentar e olhar para os números. Né? Então você precisa entender que gestão, e se fala muito, gestão de pessoas não. Gestão de pessoas é super importante, é fundamental. Mas em algum momento você precisa entender de número.
você precisa entender de lógica, você precisa entender a gestão, que precisa de um processo bem estruturado, você precisa entregar resultados. Até porque, se você não entender disso, é muito provável que você não tenha esses números, que você não tenha indicadores, que você não tenha resultados e você não consegue, inclusive, evidenciar depois o sucesso da sua gestão. Você vai dizer, minha gestão foi excelente, mas com base em quê, né? Eu costumo dizer que quando você presta atenção em números, a sua empresa está sadia. Quando você presta atenção em pessoas, ela está harmoniosa. Isso aí. E olha só que legal seria o gestor conseguir olhar para essas duas coisas. Então, olhar para uma gestão de números, né, de resultados, de processos, a parte lógica da coisa, olhar para as pessoas, né, com um olhar realmente generoso, pensando no bem-estar de todos, na produtividade das pessoas e o que é melhor para as pessoas para que elas possam produzir e produzir bem. Não é o que elas querem, mas o que elas precisam. Tem uma diferença nisso, né? De o que as pessoas querem. Porque eu posso querer o que eu quiser, né? Mas é isso que a pessoa realmente precisa para poder progredir na carreira, para poder entregar o melhor resultado. Eu entendo que isso é super importante. Então, ter uma habilidade de liderança e pensar as pessoas como sendo um eixo fundamental, né? E um outro ponto que eu entendo que pouca gente trabalha, que é a gestão da imagem. A imagem profissional, e você falou disso quando você estava falando do RH da empresa, de poder fazer uma boa seleção, eu entendo que os profissionais eles também precisam cuidar da sua imagem. Cuidar para conseguir demonstrar minimamente o potencial que tem, seja para estar na posição que estão, seja para crescer, para evoluir, para mostrar que tem potencial para assumir novas responsabilidades. Se o profissional não cuidar da parte lógica, das pessoas e da própria imagem, dificilmente vai ser um gestor de sucesso. E é isso mesmo. Matou a pau, é isso mesmo. Eu estive no Mato Grosso há uns 6 meses atrás, e na época eu estava próximo já de vender meu curso. Aí cheguei no local, eu conheço a gestora, ela foi minha cliente numa época. Tomara que ela aliás, possivelmente ela vai assistir essa live, ela vai saber que eu estou falando dela. Aí ela falou assim, por que eu deveria comprar o seu curso? Eu falei, simples, porque com uma dica eu consigo triplicar o seu valor da sua receita de um mês. Ela falou, Sensacional. você não consegue. Ela trabalha no ramo de festas. Eu falei, sabe por que eu consigo? Porque eu estou olhando a sua empresa de fora. Eu falei, e você está olhando de dentro. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Vem aqui comigo. Aí eu levei ela fora. E eu falei assim, faz de conta que você é uma cliente, bem chique. O que você está vendo? Eu falei, não é você. Você é um cliente. O que você está vendo? A sua loja está clara? O layout convida? Tal. Aí eu cheguei numa outra, fui visitar uma outra, aí eu falei, ela falou, pois é, você está lançando um curso. Eu falei, você precisa comprar meu curso. Ela falou, por quê? Eu falei, porque uma dica, eu falei para ela, eu triplico a sua receita. Ela falou, jamais, porque eu tô quase uns 3 anos no mesmo evento. Eu falei, então eu vou fazer uma dica para você. Eu falei, olha para mim, não pisca. Se eu der uma dica para você aqui, dentro de 5 minutos, se eu der uma dica e você não triplicar a sua receita, eu te pago o valor do meu curso. Se você falar assim, que triplica, olha, vai nisso aí, triplica, eu não tinha pensado. Você vai comprar meu curso. Fechou? Ela falou, fechou. Falei, muito bem, você trabalha com o quê? Isso aqui ela vai assistir, isso aqui vai assistir. Ela falou, eu tenho uma empresa de festas. Falei, ah, legal, o que é festas? Ela falou, eu faço festas, assim. Falei, que legal, casamento, aniversário. Falei, que legal, você fez festa agora esse final de semana? Sim, acho que é Mateus, eu fiz o aniversário do Mateus. Falei, que legal. Falei, o que você vai fazer agora? Ela falou assim, hoje é segunda, então a gente vai organizar aquela bagunça toda. Falei, o Mateus vai fazer aniversário de novo? Ela falou, vai. Falei, você já vendeu para ele já pro próximo aniversário? Ela falou, não, ano que vem. Eu falei, se você tivesse uma gerente boa, se soubesse que a gente tivesse conhecido lá, se você tivesse uma gerente treinada pelo Paulo, e você pudesse colocar agora uma roupa de empresária, pega o seu carro, pega todos os seus clientes, chega lá, Dona Maria, eu vim aqui conversar sobre o aniversário do Mateus. A Dona Maria vai falar, mas é o ano que vem. Sim, aí eu trouxe aqui para você, olha, aí você fez esse catálogo aqui, olha esse aqui, olha, qual festa o seu filho merece? Isso aqui, mas eu não tenho dinheiro. Sim, você não tem dinheiro. Mas eu vou parcelar para você, como agora ela terminou de fazer, então são 12 meses, né? Vou te parcelar em 10 vezes. Tá, aí, eu falei para ela, você já pegou sua cliente. Tá, terminou 10 vezes, falta 2 meses para o aniversário do Mateus. Você visita ela de novo. Dona Maria, tem mais alguma coisa que a senhora quer? A senhora já paquitou tudo. Ela vai achar mais coisas para colocar no aniversário do Mateus. Falei, se você fizesse isso com todos os seus clientes?
Sensacional, Não. sensacional. Aí falei, matou, né? Falei, você consegue dobrar seu faturamento ou não? Ela falou, consigo. Falei, então você vai ter que comprar meu curso. E ela comprou. Não, e o melhor, né, Wagner? O melhor. Caixa na empresa, né, cara? Recebendo antecipado. Porque o cliente Poxa, dela fica solto um ano, o concorrente pode pegar. sensacional, sensacional. Wagner, deixa eu te dizer, cara, foi um grande prazer falar contigo. Acho que a gente pode fazer esses momentos outras vezes, ter outros momentos como esse, porque sempre que eu converso contigo, eu tenho, como eu te falei, tenho a sensação, né? E não é só a sensação, eu tenho a certeza de que eu saio desse encontro melhor do que quando eu cheguei. Eu Opa, saio também, sempre com uma dica nova, com uma informação nova. Muito legal, muito obrigado, viu? tá ok, então eu agradeço a todos. E se eu tivesse um gerente hoje, seria treinado pelo Paulo, tá? Então, você que está assistindo essa live, não se esqueça que o Paulo existe para melhorar o seu gerente e tirar muitas cargas que estão na sua costa para você ter uma vida de mais produtividade, mais qualidade de vida. Porque às vezes existem empresários que vão assistir essa live aqui. Às vezes você está dando a sua vida pela sua empresa. E um dia, se você faltar, primeiro, sua empresa vai falir porque sua família não sabe o que está acontecendo na sua empresa. Segundo, se você dá sua vida pela sua empresa, você está criando filhos órfãos. Um bandido vai conquistar seu filho como melhor amigo. E você vai perder o seu filho ou a sua filha. Você que é empresário, de repente você pode perder a sua filha para uma menina ali que usa droga, que é traficante. Então não se esqueça, quando você, empresário, decidiu ser um empresário, você cria em duas coisas. Primeiro, ter dinheiro. Segundo, ter qualidade de vida. Então, é para isso que você um dia pensou em ser empresário. E descobriu que sem gestão, sem o treinamento do Paulo, sem o meu treinamento para arrumar gestão na sua empresa, você não tem nem dinheiro e muito menos tempo de qualidade. Um abraço para todos. Fica a dica, né, Paulo? Sensacional, sensacional. Wagner, tu é demais, muito obrigado, obrigado por tudo aí. Desejo muito sucesso para ti. A gente vai trocando essa figurinha, como sempre, né? A gente está sempre em contato aí. E como eu te falei, vamos fazer outras vezes, porque é sempre muito bom poder conversar contigo, meu amigo. Um grande abraço para ti. Um abraço e até mais. Prazer em conversar com você. Valeu, tchau, Tchau. tchau.